Olá, você já foi vítima de algum ataque ou golpe na internet? O Inteiro Teor de hoje vai mostrar como os crimes virtuais têm aumentado e preocupado governos, empresas e cidadãos, mas também como a legislação vem sendo adequada para lidar com o problema. As queixas são as mais variadas e medidas simples podem ajudar a sair da mira direta dos criminosos que continuam agindo na internet, mesmo com a diminuição da impunidade. Como no caso em que o TRF da Primeira Região condenou 2 pessoas por receberem em suas contas bancárias dinheiro desviado por meio de fraude. Balcão virtual, Justiça 4.0, o que vem sendo feito para otimizar e oferecer mais segurança a quem utiliza os serviços da Justiça Federal na internet. Você vai conferir com o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRF1, Lúcio Melri, nosso convidado do Inteiro Teor Entrevista. Não saia daí, a gente só está começando. O Brasil já é considerado o segundo país com mais detecções de ataques de engenharia social na América Latina. Periculosidade, ousadia, frequência e prejuízos causados pelos cyberataques têm colocado em alerta governos e organizações das mais variadas, mas também qualquer um de nós que utiliza direta ou indiretamente meios virtuais para conversar, fazer compras, manter uma conta digital ou realizar operações. As fraudes envolvendo movimentações bancárias, aliás, aumentaram com a pandemia. Em um dos casos, cuja vítima é cliente de banco público, o TRF da Primeira Região condenou os responsáveis por receberem nas suas contas dinheiro de movimentação fraudulenta. Na nossa primeira reportagem, acompanhe os detalhes desse processo e também como a legislação vem evoluindo para abranger um número cada vez maior de situações envolvendo crimes de internet e dicas simples, mas preciosas, para não ser a próxima vítima dos hackers. Animado com uma compra bem-sucedida que fez pela internet, Adson Nunes resolveu fazer outro negócio online, adquirir uma geladeira. O preço, segundo ele, estava bem em conta, mas o gestor comercial não teve a mesma sorte nesta segunda operação que ele pagou via boleto. Imprimimos o boleto, no boleto saiu a logomarca dessa empresa, o nome certinho, tudo bonitinho, o valor, tudo certo. No dia seguinte, minha esposa foi pagar e ao pagar ela não reparou que o nome que apareceu no momento que ela foi pagar o boleto era um nome e também não era um nome de uma empresa, era um nome pessoa física. Ligamos na empresa depois de um certo tempo, uns 5, 6 dias que pagamos o boleto para saber a previsão de entrega. E simplesmente a gente não viu esse número de pedido. Quando nós pagamos o boleto, gerou o número de pedido tudo igual ao primeiro pedido, sem problema nenhum. E aí a empresa informou a gente que a gente tinha caído num golpe, que era pra gente ir à delegacia registrar uma ocorrência. Então ficamos no prejuízo de R$ 1.200. O advogado Arthur Oliveira ouve com frequência relatos como esse de clientes vítimas de golpes na internet e que buscam uma reparação. Segundo Arthur, uma das principais queixas relacionadas a crimes cibernéticos diz respeito a operações bancárias fraudulentas, como num caso em que ele atuou junto à Justiça para defender o cliente de uma instituição financeira. Os criminosos utilizaram esses dados pessoais para abrir contas em instituições bancárias, principalmente aquelas que não requerem a presença da pessoa. E por acaso ele recebeu um cartão de crédito em sua residência e acabou pesquisando no registrato do Banco Central e descobriu que haviam várias contas em seu nome, nenhuma com débitos, mas com várias movimentações nos cartões de crédito. Só em 2021, o Brasil registrou mais de 4 milhões de casos ou de tentativas de fraudes. O número representa um aumento de 16,8% em relação a 2020 e é o mais expressivo de toda a série histórica do levantamento, que começou a ser feito em 2011.
Segundo a Serasa, o segmento de bancos e cartões foi o principal foco dos golpistas no ano passado. Foram 2.300.000 tentativas de fraude, o que representa um aumento de 33,3% na comparação com 2020. Um desses casos aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi denunciado na Justiça Federal e acabou vindo parar aqui, no TRF da 1ª Região, em Brasília. Um homem e uma mulher foram condenados a 2 anos de prisão por causa de uma transferência eletrônica fraudulenta de R$ 1.710 da conta de um cliente da Caixa para a conta deles. De acordo com o processo, não foi possível descobrir quem foi o hacker responsável pela execução da transação, mas ficou demonstrado que os beneficiários da fraude foram os réus, que recorreram ao TRF1, mas não conseguiram provar que não tiveram envolvimento com o caso. Segundo o relator do recurso na 4ª turma, juiz convocado Érico Rodrigo Freitas Pinheiro, emprestar a conta bancária e sacar valores de terceiro sem tempo de reversão da operação, fruto de uma engenharia social caracterizada pela invasão de conta bancária de cliente da Caixa Econômica Federal, não torna a participação dos réus de menor importância. A ação foi processada na Justiça Federal por envolver a Caixa, mas uma série de outros crimes cometidos no ambiente virtual também atraem a competência deste segmento da Justiça, conforme exemplifica a especialista em cibersegurança Adriana Antunes, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB no Distrito Federal. Por exemplo, a pornografia, o crime de pornografia infantil, né? Crianças e adolescentes que tenham fotos, vídeos divulgados em redes sociais, por exemplo, esses crimes serão julgados, processados e julgados pela Justiça Federal. Um outro exemplo é o crime de racismo. O crime de racismo ele vai ser julgado pela Justiça Federal, muitas vezes porque ele vai ter uma repercussão nacional muito grande, muito rápida. A advogada lembra que há 10 anos o país não dispunha de legislações específicas para punir crimes cometidos no ambiente virtual, até a aprovação da Lei Carolina Dickmann em 2012. Essa lei foi publicada após a atriz ter sofrido uma violação, né? Ela teve o seu computador invadido, teve fotos roubadas e depois divulgadas na internet. A lei, então, veio para justamente punir essas práticas criminosas. Então, foi um momento muito importante já de um avanço da nossa legislação. Mais para frente, em 2014, também foi publicado o Marco Civil da Internet, que estabelece conceitos, princípios para o uso da internet. Andando mais para frente, em 2020 já, com a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente então teve um avanço ainda muito mais significativo, onde o cidadão passou a ter autonomia a decidir sobre os seus dados. Então o Brasil tem avançado de maneira muito significativa no cenário mundial de proteção de dados, de privacidade e de punição de crimes virtuais. Isso deixa muito claro que essa ideia que muita gente tem de que o ambiente virtual é uma terra sem lei, que não dá para regular, que não dá para punir, é um pensamento muito equivocado e cada vez mais sim a gente vai conseguir fazer o ambiente virtual mais seguro para todos nós. Essa segurança começa quando o usuário, vítima de fraude, consegue reunir elementos que possam constituir provas importantes para a investigação e consequentes denúncia e julgamento dos responsáveis. Isso, segundo Raíssa Isaac, advogada especialista em direito penal, não é fácil quando se trata de crimes cibernéticos, já que no ambiente virtual, os criminosos deixam poucos vestígios físicos da conduta irregular. Após a reunião dos elementos probatórios, a vítima deverá dirigir-se a uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência e, assim, dar início às investigações. Importante destacar que em diversas cidades existem delegacias especializadas ao combate de crime cibernético.
Ainda, em caso de prejuízo econômico, além do aumento de pena que poderá ser aplicado ao criminoso, é possível que a vítima busque uma reparação dos danos morais e materiais sofridos. Para ajudar pessoas e empresas na proteção de dados e segurança online, Aline Sanches, gerente de produtos da Serasa, explica que algumas alternativas têm sido bastante utilizadas. É o caso do relatório de dados, que pode ser acessado gratuitamente no site www.serasaexperian.com.br. Nesse relatório, ele encontra as consultas ao seu CPF, então ao seu nome, e ao seu CNPJ. E é muito importante fazer esse acompanhamento, porque a gente sabe que o roubo de identidade é uma prática fraudulenta muito comum, onde a pessoa se passa por você e tenta pleitear crédito no mercado. Uma vez que esse compromisso não vai ser honrado, essa dívida vai vir ao seu nome e você vai ficar com o nome sujo. E no dia a dia é importante adotar medidas simples, como verificar a autenticidade de links recebidos via e-mail ou no WhatsApp, mesmo que tenham sido enviados por pessoas conhecidas. Verifica a segurança e a autenticidade também dos sites que você está navegando. Então, verifica se tem aquele HTTP na URL, se tem o cadeadinho na barra de navegação. Quando for entrar em contato com as empresas, verifica sempre se tem aquele check de verificado do canal oficial da empresa. Nunca compartilhe dados pessoais, senhas por e-mail, rede social, WhatsApp. Esses dados são seus e não devem ser compartilhados. São dicas bem valiosas e que vão te deixar mais seguro. E não saia daí, porque na volta do intervalo vamos continuar falando sobre tecnologia e a segurança da informação. O diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRF da Primeira Região, Lúcio Melri, fala dos esforços para tornar mais seguro o atendimento do cidadão. Nosso intervalo é bem rapidinho. Até já! Na primeira parte do Inteiro Teor de hoje, mostramos como o número de crimes cometidos no ambiente virtual vem crescendo e também como os especialistas veem essa questão. E para esse bloco do programa, reservamos um espaço para destacar o que a Justiça Federal da Primeira Região vem fazendo para otimizar o atendimento das pessoas por meio de soluções tecnológicas. Acompanhe na entrevista de Raíssa Lomonte ao diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRF1, Lúcio Melri da Silva. Muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Agradeço enormemente pelo convite para participar desse programa e falar um pouquinho sobre os projetos de transformação digital em desenvolvimento aqui no TRF da Primeira Região. Então vamos começar já falando sobre esses projetos que agilizam o atendimento ao cidadão. Qual o norte de todo esse trabalho? O CNJ vem tratando aí o programa Justiça 4.0. Esse programa ele é integrado por uma série de ações, sistemas, projetos, que visam modernizar o Poder Judiciário, dar maior transparência, agilizar a prestação jurisdicional, etc. E nesse sentido, nós aqui do TRF da Primeira Região, sim, estamos desenvolvendo sistemas e desenvolvemos sistemas, aplicativos, etc., que visam criar essas condições para que a gente passe por essa transformação digital. Eu citaria, assim, inicialmente, o próprio Bookings, o balcão virtual, o chatbot, nós temos hoje a Lucy. Citaria também a própria digitalização de processos para o PJE, que tem acontecido de forma muito maciça, no âmbito da Primeira Região, dentre outros projetos. Dá para perceber que o balcão virtual pode facilitar muito a vida do cidadão. Como funciona? É uma solução tecnológica que vai permitir ao advogado ou às partes um primeiro atendimento com relação aos processos em tramitação. Então nós disponibilizamos no site do Tribunal e das Seções Judiciárias um link em que o cidadão clica, ao clicar ele é direcionado para essa solução e nessa solução vai ter um servidor daquela unidade, Então, por exemplo, se ele está querendo acompanhar um processo de tramitação na primeira vara da Seção Judiciária do DF, tem um servidor que vai
entrar também na solução e eles vão interagir por meio da ferramenta. Como eu disse, é uma ferramenta que se presta ao primeiro atendimento. Se houver a necessidade, pode ser que esse servidor dê início a outras tratativas com aquela parte. E é importante mencionar que o balcão virtual não se presta ao peticionamento eletrônico. O peticionamento eletrônico existem outros meios, né, de ser utilizado no âmbito da primeira região. E como anda a digitalização dos processos na primeira região e quais são os benefícios dessa digitalização? A digitalização de processos está em franca expansão no âmbito da Justiça Federal da primeira região. Quando a gente considera isoladamente somente os processos em tramitação no TRF da primeira região, em torno de 97% dos processos já estão no PJE, que é o processo judicial eletrônico. Quando a gente considera o universo da região inteira, né, tribunal e sessões judiciárias, esse percentual cai um pouco. Nós estamos aí com em torno de 81% dos processos de tramitação na região no PJE. Então, durante a pandemia, houve uma intensificação dessa digitalização. O processo sendo eletrônico, ele traz a possibilidade que você atue nele estando em qualquer lugar. Essa facilidade também é dada às partes, né, porque tanto os advogados quanto os órgãos auxiliares de justiça podem acessar o processo de qualquer lugar. E a gente vê, assim, claro, tem uma série de outras questões que a gente tem que ter. A nossa preocupação com segurança da informação se torna maior também, já que a gente não tem mais um meio físico, né, para a prática de atos processuais. Tudo isso é feito no processo eletrônico. Com a adesão do TRF1 ao programa Justiça 4.0, que outras soluções tecnológicas estão previstas? No caso específico da primeira região, nós já estamos, né, já adotamos várias práticas aí do programa Justiça 4.0. Eu cito, por exemplo, esses projetos que a gente citou anteriormente, todos eles vêm, né, para acelerar a prestação jurisdicional, tornando ela mais rápida, mais eficaz, eficiente e também acessível, né? Nós temos aí o PDPJ, a Plataforma Digital do Poder Judiciário, que foi estabelecido pelo CNJ, que até o mês de junho agora todos os tribunais deverão estar aderentes a essa plataforma. Com isso a gente ganha uma série de microserviços que poderão ser compartilhados, e aí o CNJ pode ser aquele órgão central que prestará informações com relação a processos, sem a necessidade que os cidadãos se dirijam a cada um dos portais do Poder Judiciário. A gente tem um juízo 100% digital, né, que tem o objetivo de fazer com que todos os atos praticados sejam praticados de forma eletrônica, de forma digital, sem a necessidade da presencialidade. Claro que é uma forma de trabalho em que deverá haver a concordância das partes que fazem uso desse sistema. A gente tem o DataJud, então hoje, mensalmente o tribunal encaminha para o Conselho Nacional de Justiça informações, dados sobre seus processos, etc. Com isso, o CNJ vai formando essa base que vai permitir, né, no futuro, até ele melhorar suas práticas de gestão com relação ao processo. Nós temos o Codex, né, que é um produto que foi desenvolvido inicialmente pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, e o Codex incorpora inteligência artificial ao processo eletrônico e, ao mesmo tempo, vai também interagir lá com o DataJud para facilitar essa busca, captura de dados de processos de tramitação no âmbito da região. Nós temos aí uma melhoria no Serviço Nacional de Bens Apreendidos, a Justiça 100% digital, assim. Então, o que é o programa Justiça 4.0? Esse conjunto de programas, projetos, ações, que tem esse propósito de tornar a prestação jurisdicional mais célere e transparente. No primeiro bloco do programa, a gente falou sobre segurança e cuidados para evitar fraudes, roubo de dados e outros problemas no ambiente online. A Justiça Federal tem se preocupado com a segurança dos usuários e dos sistemas? Com a pandemia, nós tivemos que, né, proporcionar aos nossos usuários, e no caso da primeira região são em torno de 15 mil usuários, entre magistrados, servidores, colaboradores, a gente teve que proporcionar os meios para que eles pudessem trabalhar de casa. Com isso, a nossa fronteira se estende. Então, eu tenho hoje a necessidade de proteger os nossos sistemas lá na ponta, na residência do magistrado, do usuário, né, como todo. E aí o tribunal tem investido em segurança da informação. Ao mesmo tempo, nós institucionalizamos no âmbito do tribunal o Comitê Local de Segurança da Informação. Então, a Justiça Federal hoje tem um Comitê de Segurança da Informação da Justiça Federal, que é integrado pelo CJF, pelos TRFs. No âmbito dos tribunais regionais federais, nós temos os Comitês Locais de Segurança da Informação, que tratam das diretrizes estratégicas com relação à segurança da informação. Esse comitê se reúne a cada 2 ou 3 meses, né, para estabelecer essas políticas, práticas.
Temos ainda o Comitê Local de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação. Então, um determinado incidente de segurança da informação, essa equipe de técnicos é que atua, né, muito rapidamente para tentar, primeiro, identificar, bloquear e depois dar o devido tratamento com relação a essas questões que envolvem incidente e tudo. Então, assim, a preocupação é muito grande, o tribunal tem investido em tecnologia, tem investido em infraestrutura, mas quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem que ter a clareza de que é uma corrida do gato contra o rato, né? E a gente observa aí no mercado, né, todos os dias novas notícias de invasões que aconteceram, inclusive invasões que muitas vezes trazem prejuízos bilionários, tudo. No nosso caso, a gente adota, né, cópias de base cópias de dados. Então, o nosso principal sistema, que é o PJE, a gente tem cópias desses dados replicados em bases diferentes. O sistema SEI da mesma forma. Backup, então a gente faz um backup diário, faz um backup semanal, faz um backup mensal, e cada uma dessas cópias tem um prazo de retenção. Estrutura de segurança mesmo, composta por firewall, balanceadores, etc. Então, assim, são muitos e muitos ativos, né, que compõem todo esse parque de segurança da informação no âmbito da região. E, internamente, no caso aqui do TRF, nós temos aí grupos de trabalho, né, atuantes e atuando para elaborar ou modernizar, atualizar os normativos que nós temos relacionados à segurança da informação, com relação à utilização de recursos de tecnologia, equipamentos, etc. Muito obrigada por sua participação e pelas informações apresentadas aqui ao nosso programa. Mais uma vez, eu quero agradecer ao programa pela oportunidade de conversar um pouquinho aqui sobre tecnologia da informação, né, sobre todos os aspectos, transformação digital, segurança da informação, principais sistemas, projetos e ações em desenvolvimento no âmbito da primeira região. Entre na página do tribunal, entre lá, www.trf1.jus.br. A gente tem uma área de tecnologia da informação, onde a gente publica uma série de dados, né, relacionados aos projetos em desenvolvimento. Quer saber mais sobre a Justiça Federal da Primeira Região? Acesse trf1.jus.br e também as nossas redes sociais. Muito obrigado por sua companhia e até a semana que vem.